Fala pessoal, continuando o tema, está faltando pouco, né? Falta enfrentarmos a perda da possibilidade, né, de se interpor um recurso, né, em razão da prática de um ato incompatível. A essa situação nós damos o nome de preclusão lógica. Então a possibilidade de se recorrer de uma decisão, ela pode precluir em decorrência da prática de um ato incompatível com o anteriormente praticado. Como exemplo dessa situação, que como eu disse se denomina preclusão lógica, nós podemos citar o CPC artigo 1000. É o caso daquela parte que, tendo, por exemplo, uma sentença condenatória proferida contra ela, no primeiro dia do prazo para interpor o recurso, cumpre voluntariamente, cumpre espontaneamente aquilo que foi objeto da condenação. E após alguns dias, ela resolve interpor o recurso de apelação contra aquela sentença. Está precluso, né? Ocorreu a preclusão lógica. Há uma incompatibilidade entre o ato que se deseja praticar e o primeiro ato praticado. Quem deseja atacar uma decisão judicial, uma sentença que lhe foi desfavorável, não pode antes cumprir espontaneamente essa sentença. E finalmente a possibilidade de se recorrer de uma decisão judicial pode precluir em decorrência da prática de um ato pela metade. A essa situação nós damos o nome de preclusão consumativa. Não se pode praticar um ato de forma incompleta. Como exemplo da preclusão consumativa, eu também vou citar um dispositivo do CPC, que é o artigo 1007, parágrafo 5º. Vejam só, se a parte não for beneficiária da gratuidade de justiça, para que ela possa apelar de uma sentença, ela tem que efetuar o pagamento das custas recursais e do porte de remessa e retorno e comprovar esse pagamento quando da interposição do recurso. Faço uma observação. Quando o processo for um processo judicial eletrônico, não há que se falar no pagamento das despesas do porte de remessa e retorno. Então, antes de recorrer, a parte efetua o pagamento das despesas recursais e comprova no ato da interposição que fez o recolhimento. Vamos trabalhar como hipótese que o apelante tenha recorrido da decisão judicial sem efetuar o pré-pago, sem efetuar esse pagamento. Quando o desembargador relator receber o processo lá no tribunal, verificando a falha, ele vai impor uma imposição, uma penalidade ao apelante, que é a do pagamento em dobro dessas despesas. Vamos imaginar que essas despesas girem em torno de R$500. Aí o que vai acontecer? O apelante será intimado para efetuar o pagamento em dobro. Então, se ele tinha que recolher R$500, agora, pela aplicação da punição, ele tem que efetuar o depósito do valor de R$1.000. E aí o que ele fez? Ele deposita R$500. Então, nessa situação, o que vai acontecer? O desembargador relator vai aplicar a pena de deserção, porque não se permite, nessa circunstância, a complementação do valor da despesa. Ele praticou o ato de forma incompleta, pela metade. Então ocorreu o quê? A preclusão consumativa. A aplicação da pena de deserção vai impedir que o recurso dele seja apreciado pelo tribunal. Finalizando o tema, se vocês observarem na parte final do 223, vocês vão perceber que a preclusão temporal, ela poderá ser afastada pela justa causa. O que nós devemos entender como justa causa para fins deste artigo, para fins de afastamento da preclusão temporal? Como justa causa, nós devemos entender aquele resultado
né, aquele acontecimento inevitável e imprevisível que impediu que a parte praticasse o ato no prazo assinalado. Posso citar como exemplo um único advogado da parte, a parte tem um único advogado, e no último dia do prazo, para ele se manifestar sobre um recurso, sobre um laudo pericial, ele é acometido de um infarto do miocárdio, né, e é levado para a CTI de um hospital. Então, cessada a justa causa, o advogado ele obteve alta hospitalar. Então, ele vai se reportar ao juiz, juntando a documentação idônea, por exemplo, o registro do seu atendimento médico, o boletim de atendimento médico, demonstrando para o juiz que ele não teve condições de praticar o ato em razão desse acontecimento imprevisível e inevitável. Uma vez reconhecida a justa causa, o juiz vai oportunizar, vai afastar a preclusão temporal e vai oportunizar para o advogado da parte que ele pratique o ato, ou seja, que ele se manifeste sobre o laudo pericial. Para acabarmos, é preciso dizer que essa técnica preclusiva ela é utilizada pelo juiz durante todo o curso do processo. Por quê? Porque ela não interessa apenas garantir a racionalidade da marcha procedimental, mas ela interessa também viabilizar o resultado judicial, porque se pudessem as partes retroceder a qualquer momento no processo, as discussões em seu interior se tornariam perenes e jamais esse processo chegaria ao final. Tanto é verdade, vejamos os senhores, o que diz o artigo 527 sobre o tema. É vedado, 507, é vedado a parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Então, mais tarde, em casa, confiram o material de apoio que eu enviei juntamente com essa videoaula. Foi um prazer, que os senhores tenham um excelente final de semana e muita saúde. Saúde e paz. Um grande abraço.